Game of Thrones na área. Gustavo, hoje tem episódio da série, inclusive, né? No dia que a gente tá lançando esse vídeo, na verdade, tem episódio da série. Vamos torcer pra não ser respondida essa questão hoje, não, né? Isso pode ser meio loucura, né? Não é uma teoria nossa, a gente viu no Reddit. Só que pode ter coerência, então a gente veio aqui trazer pra vocês porque é bem interessante e a gente vai incluir alguns pontos nossos também. Por mais que não faça sentido, que não se concretize dessa forma, ela pode abrir portas pra outras coisas, entendeu? Exatamente. Será que o Bran é o Senhor da Luz, na verdade? Porque a gente já até fez vídeo aqui sobre o Bran ser o Rei da Noite, existe toda uma teoria relacionada a isso. Calhou que ele não é, né? Pode ser que seja. Pode. Mas pode não ser que seja. Pode ser que não seja também. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje a teoria tá bem doida. Game of Thrones. Game of Thrones. A gente sabe, né, que o Senhor da Luz, ele é uma divindade que ele se apresenta ali através do fogo, né? Ele sempre aparece pra Melisandre, por exemplo, né, que é uma personagem que era muito forte na série. Começou com ela e também com o Thoros, né? O Thoros trazia o Beric Dondarrion de volta à vida através de uma reza que ele fazia pro Senhor da Luz, o R'hllor. E também foi assim que a Melisandre trouxe o Jon Snow de volta. A Melisandre morreu, o Thoros também morreu. Então assim, teoricamente, a gente não tem ninguém do elenco que faz o Senhor da Luz ativar os poderes dele, né? Vamos dizer assim. Já vi até especulação de uma sacerdotisa vermelha lá de Meereen, lá de Essos, ser trazida pra batalha, assim, ressuscitar o Rhaegal, né? Porque já apareceu uma, né, que não era a Melisandre, já apareceu na série. A gente fez um vídeo especulando isso direitinho, né? Mas Verdade. acho que essa relação... Ali, ó, tá aqui, ó, o vídeo tá aqui. Vai botar, né? Vamos botar. Vai botar, pode jogar no meu colo, Leque. Porque se a gente lembrar, né, durante a batalha ali de Winterfell, a Melisandre fez com que o Senhor da Luz colocasse fogo nas espadas dos Dothrakis e nas trincheiras. E isso foi muito importante ali pro caminhar de toda a batalha, né? Em relação ao Beric Dondarrion, ele sempre retornou à vida porque ele tinha um propósito, e a gente viu que o propósito dele era fazer com que a Arya chegasse viva lá pra poder matar o Rei da Noite, né? O propósito final dele. Ele se sacrificou ali no final, morreu de vez. E é até dito ali de forma clara, né, que esse era o propósito dele. E o Jon Snow foi trazido de volta também por algum propósito, algum motivo, né? A princípio o roteiro, mas deve ter alguma... Acho que ainda vai ter. Então, ele foi muito importante na liderança ali do exército. Sim, mas pra ganhar o Rei da Noite. Mas eu acho que ainda vai ter aí. Mais alguma coisa, né? Porque assim, a Melisandre morreu, vocês acompanharam isso, né? Porque ela sentiu que também fez a parte dela ali. Ela tirou o colar, né? Enfim. É como se o Senhor da Luz desse fosse uma troca, né? De alma, como vender uma alma pro diabo, né? Tipo, vou te trazer de volta, mas você vai voltar daqui a pouco. Faça isso, seu propósito, mas você vai voltar. Sim. Tanto que os dois morreram, né? O Beric morreu quando atingiu o propósito dele e a Melisandre também. Então é bem provável que o Jon Snow faça alguma coisa no final da série morrendo, né? Sim, faz sentido também, né? O que eu quis dizer com a Arya chegando lá é que se o Beric Dondarrion não tivesse sacrificado ali, muito provavelmente a Arya teria morrido e não teria chegado até lá. Esse desenho aí que foi feito, né? Exatamente. E teve um fã aí do Reddit que escreveu essa teoria comparando essa questão de propósito, né? De que o Bran arquitetou tudo pra levar a Arya naquele momento pra matar o Rei da Noite. Exatamente, que tudo isso foi uma construção pra Arya ir lá, né? Só que o Bran ajudou muito em relação a isso também. Mas como assim? A adaga que a Arya usou pra matar o Rei da Noite foi o Bran que deu aí nessa cena, ele deu pra Arya. Ele não dá diretamente, é uma cena até meio que na época não fez muito sentido, que ele só falou, não quero não, ele ficou assim, quem pegasse primeiro pegou. Sim. Aí foi a Arya, mas pode ter sido que ele arquitetou ali, né? Exatamente. Essa Arya, ela era do Mindinho. Arya? Essa adaga era do Mindinho, que o Mindinho deu pro Bran. Sim. Né? Também não tem uma grande explicação pra isso também, na verdade. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, acho que sim, acho que foi a mesma adaga que a Arya usou pra matar o próprio Mindinho. Tudo arquitetado, tá vendo? E as pessoas confundem isso com o fato do Bran ver o futuro. Ele não vê o futuro. Ele entende, ele compreende o futuro através de revelações do passado, ele vai entendendo, né? Do passado e do presente. Sim, sim. Então não é como se ele tivesse visto o que a Arya ia fazer, mas ele arquitetou o que seria a melhor opção ali, né? Criou possibilidades pra aquilo, né? Inclusive a morte do Greyjoy pode ter sido disso também, né? Meio que pra ganhar um tempo pra Arya chegar, né? Sim, Na hora que ele fala, você é um bom homem. E esse ponto é importante, né? Porque o Greyjoy, ele ganhou um tempo sim, sabe? O Rei da Noite demorou de chegar ali até o Bran, porque o Greyjoy também tava ali naquela situação toda, ele atacou o Rei da Noite e deu tempo da Arya vir chegar e mandar aquele Hadouken, né? No Rei da Noite. Um Shoryuken, calma. Shoryuken. E essa teoria eu também questiono uma coisa que eu vejo muita gente questionando, inclusive a gente, né? Onde é que o Bran tava
ao tempo todo da batalha? Tava largado nos corvos lá, né? Exatamente. Mas por quê? Ele poderia estar manipulando tudo aquilo ali pra chegar à conclusão que a gente teve, né? Vamos supor que ele tava acompanhando a área, né? Largando ali, ele acompanhando a área de perto pra ver que ela poderia chegar. Se a gente for ir mais a fundo, assim, a gente pode até imaginar algumas coisas. Por exemplo, naquele negócio do efeito borboleta, né? De que no bater de asas de uma borboleta tudo pode mudar. Não necessariamente em relação ao futuro, mas o Bran largar em corvos, por exemplo, ou largar em outro animal, assim, pode fazer com que coisas aconteçam ali, né? Com que ele consiga manipular o estado das pessoas, que faça com que toda a conclusão que teve no episódio aconteça mesmo. Então, assim, o poder que ele tem é muito maior do que a gente imagina, inclusive, né? Porque, na verdade, se a gente for analisar, né, o Corvo de Três Olhos, que é o que o Bran diz ter se tornado, seria o oposto ao Rei da Noite, né? Assim, se a gente imaginar de uma forma bem fria. Tanto é que o Rei da Noite estava atrás dele, né? O objetivo do Rei da Noite era chegar ao Bran por algum motivo que a gente até meio que conversou aqui no canal, mas não ficou ainda tão claro assim, né? Só porque o Bran sabe de tudo, das coisas que acontecem em Westeros, talvez possa ter sido por causa disso também. O Rei da Noite, ele obviamente ele estava atrás do Bran, porque ele sabia que o Bran ia transformar o Jon Snow no Rei da Noite, então ele foi lá pra impedir. Ah, foi isso? Não, mas eu li essa teoria no Reddit, não fez muito sentido, mas seria legal. Então poderia ser uma divindade contra outra, né? O Bran, no caso sendo o Senhor da Luz, encarnado, e o Rei da Noite como o Rei da Noite ali, o mauzão da situação toda. De qualquer forma, eu acho que o elemento sobrenatural da série ainda não acabou. Até porque, assim, o Bran ainda tá ali, né? Então alguma coisa deve acontecer relacionada a isso, porque senão ele já teria se despedido do pessoal, ido lá, virado árvore, sei lá, sabe? Ido pra floresta, feito alguma coisa assim. E o cara que criou essa teoria conclui dizendo que o Bran pode ser o Senhor da Luz pelos sinais, né, que ele coloca no mundo, pelos sinais que o Corvo de Três Olhos coloca no mundo. O Corvo de Três Olhos é sim uma divindade que a gente sabe que existe e que tá ali no Bran agora, né? E já fez várias coisas acontecerem, inclusive. Toda aquela história do Hodor, por exemplo. Ele viu lá toda aquela situação que aconteceu com o Rei da Noite, né? Como é que ele se tornou Rei da Noite. Então, o ponto central de Game of Thrones talvez seja o Corvo de Três Olhos. E como o Senhor da Luz se mostrou aí ser o deus mais poderoso da série até agora, pelo menos, o Bran poderia ser ele encarnado. O Corvo de Três Olhos poderia ser o Senhor da Luz aqui na Terra, né? Na Terra de Game of Thrones, pelo menos. Essa teoria ela pode fazer sentido mesmo se o Rei da Noite já morreu mesmo e não vai ter mais nada. Eu acho que eu queria ver mais do Rei da Noite. Tem coisas que ficaram ali ainda para serem explicadas, como o símbolo dele, aquele símbolo, sabe qual é? A espiral lá. Exatamente. Tem umas coisas ainda que faltam, né? Que podem falar mais. Exatamente, poderia concluir de uma forma mais conclusiva. Sempre que eu questiono isso, eles comentam aqui embaixo assim, tipo, mas vai ter a série da Longa Noite pra explicar tudo isso. Tá, mas eu tô vendo Game of Thrones. Exatamente. Eles não podem ficar deixando coisa aberta assim. E a pessoa que não for assistir a série da Longa Noite, sabe? Ela quer que conclua tudo aquilo ali que aconteceu. Sim. E faz sentido. Se eles não concluírem alguma coisa, tem que ser alguma coisa que a gente possa entender de forma subjetiva, não de uma forma objetiva, por exemplo. Porque a série da Longa Noite não pode fazer uma coisa pra gente entender o futuro, entender o presente, né? O presente tem que ser compreendido agora. Sim. Eles têm que finalizar Game of Thrones. Então a série da Longa Noite vai ser uma coisa pra explicar o passado, eu acredito. Claro que vai ter uma referência ou outra que você vai ver, em Game of Thrones isso fez sentido agora. Sim. Mas não tanto, não desse tamanho, né? Não uma coisa tão importante que precisa ser concluída. Eu tenho quase certeza que ainda não foi encerrado esse arco aí. Mortos-vivos, Caminhantes Brancos, Rei da Noite. Não que o cara ali, o Rei da Noite, esteja vivo ainda. Sim, sim. Existem até algumas teorias. Tem o bebê, né? O bebê do Craster lá que foi transformado. Ele não morreu, né? Ele foi transformado num toque. Mas assim, a gente viu que os Francisco Cocos, que são transformados, eles morreram. Então ele provavelmente morreu também, o bebê. Sim, Lógico, não é uma coisa conclusiva, a gente não tem certeza absoluta, mas é o que a gente imagina pelo que já aconteceu, né? Porque o bebê, eu acredito que seja um bebê caminhante branco, né? Ele não virou Francisco Coco tão rápido assim. Não, o bebê caminhante branco. Engatinhante branco. Mas eu acho que sim, acho que ele morreu mesmo porque o Rei da Noite morrendo todos que ele transformou. Sim. Inclusive tem uma cena dele transformando esse bebê. Sim, existem umas teorias aí relacionadas à volta não do Rei da Noite em si, mas dessa magia envolvendo o Rei da Noite, os Caminhantes Brancos, né? Que até envolve o tio Ben, né? O tio Benjen. Tem o Qyburn também, né? Que ele pode estar trabalhando em mais mortos-vivos ali, como ele fez com Montanha. Sim, se a gente for lembrar, né? O Qyburn que foi analisar ali o morto-vivo, ele olhou assim, ele é um cara que é misterioso, né? Ele conhece muita coisa relacionada à magia, no mundo deles ali, de seres humanos, ele conhece, então talvez ele faça alguma coisa, né? Quem sabe, para que ele consiga criar
bichos daquele jeito ali, ou de repente reviver pessoas e lutar também contra a Daenerys, o exército dela, quem sabe? Mas e você, hein? O que você acha? Você acha que o Bran pode sim ser o Senhor da Luz, encarnado ali como o Corvo de Três Olhos, ou de repente ser mesmo o Rei da Noite? Existe essa teoria e ela é fundada, faz sentido, mas talvez faça mais sentido ele ser o Senhor da Luz, né? Por causa de toda essa treta envolvendo ele e o Rei da Noite. Mas diz aqui nos comentários sua opinião, o que você acha, pra gente olhar, né, e discutir um pouquinho com você. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais vídeos de Game of Thrones e de outros assuntos sobre cinema e séries de TV aqui no canal. Não esquece de conferir aqui embaixo também na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá, é isso aí, valeu! Valeu!